Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GeoCast, o bate-papo sobre geociências e engenharia. E hoje o nosso tema é sobre autorização de supressão vegetal, mais conhecida como ASV para os técnicos, né? E nós trouxemos dois convidados bem especiais para abrilhantar o nosso podcast, né? E ter uma conversa bem mais técnica, que eles são dois especialistas no assunto. Tá? Hoje a gente convidou, tá? Nós temos aqui na mesa o Lucas Nunes, que ele é engenheiro florestal, ele foi analista ambiental no IDEMA e hoje ele atua junto à Damata com inventário florestal em áreas de Caatinga e Mata Atlântica, além de fazer outros diagnósticos, né? E também temos a Ana Luísa, tá? Ela é engenheira florestal, mestre em ciências florestais, foi coordenadora de fiscalização ambiental na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tibau do Sul e hoje ela também atua junto à Dalmata. Você vê que são duas pessoas que têm experiência, né? Tanto na área nos órgãos ambientais, quanto também nas consultorias ambientais. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no podcast, tá? E para começar, né, eu sei que muita gente pode não ser muito familiarizado com o termo autorização de supressão vegetal. Então eu queria perguntar para vocês, né, que vocês falassem um pouquinho sobre o que é e a importância dela no contexto, tá, da ambiental e do desenvolvimento como um todo. Certo. Carol, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês no Geocache. E, bom, vamos lá. Como você disse, né, a autorização de supressão vegetal, conhecida como ASV, ela nada mais é do que a retirada daquela vegetação nativa com rendimento lenhoso de cima ou que esteja sobreposta ao seu projeto de empreendimento, né, seja qualquer que seja esse empreendimento. Então você tem uma vegetação que você precisa retirar, existe uma forma legal de se retirar essa vegetação sem ter problemas com o órgão ambiental, com multas ou qualquer tipo de imbróglio. Então a autorização ou a supressão vegetal ela é isso, ela é a retirada daquela vegetação da forma legal. E a importância dela para o licenciamento é justamente você fazer uma retirada de uma vegetação, mas sem causar danos para os outros meios, tanto para você quanto para a sociedade. Pois se você tem uma vegetação que cobre um leito de rio, ou ele cobre uma grande extensão de solo, ou então ele cobre uma duna que tem uma certa dinâmica, e você retirando aquela vegetação de qualquer forma, pode causar um dano, por exemplo, para o rio, trazendo alguma acentuação na seca desse rio, ou transferindo alguma erosão para o solo, assim também para as dunas, você causa um problema que depois vai ser um pouco mais difícil de resolver. E aí, por meio da autorização de supressão vegetal, você tem o passo a passo, né, o diagnóstico do técnico e também do analista, de que você vai fazer isso da melhor maneira, e assim também você vai ter também ali como consequência a necessidade de algumas compensações justamente para que exista um equilíbrio entre a retirada de vegetação e também o plantio dessa vegetação para que as gerações futuras sempre tenham essa vegetação ali exposta naquela região, certo? Então seria mais ou menos por aí. E essa é a grande diferença, né, entre a supressão e o desmatamento irregular. Muito obrigada, Carol, por ter nos convidado. Mas só continuando o que o Lucas falou, né, essa grande diferença entre o que é a supressão legalizada e o desmatamento. Porque no desmatamento, você não tem essa relação de cautela, você não tem as restrições a serem analisadas. É feito de forma indiscriminada, você não leva em consideração as consequências graves que isso vai gerar para o meio ambiente ou para o desenvolvimento. Já na supressão vegetal autorizada, devidamente regulamentada pelo órgão, você tem todo um trâmite a seguir que vai levar em considerações, né, todos esses aspectos de conservação dos recursos, para que esses recursos sejam mantidos, né, para que não tenha exaustão desses recursos. Uhum. Inclusive, alguns clientes, eles perguntam assim pra gente se a autorização de supressão vegetal, né? Quando a gente faz um licenciamento, como até o Lucas falou, ele é meio que linkado geralmente com algum empreendimento ou com alguma atividade que vai Isso. ser realizada, né? Autorização de supressão vegetal. Aí a gente pergunta: ah, tem vegetação no seu empreendimento e tudo, mas aí o pessoal às vezes pergunta: não, mas é área urbana.
não Sim, precisa de supressão vegetal. Então, onde que a autorização de supressão vegetal ela é aplicável, né? É uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Porque muita gente acha que é só em zona rural, e mas o que de fato não é, né? Que não é o que de fato deve acontecer. tem muito essas dúvidas, não só se é área urbana ou é rural, mas, por exemplo, só tem uma árvore no meu terreno, posso derrubar indiscriminadamente e ninguém vai ver, Aham. mas não é bem assim que funciona, né? A gente tem o Código Florestal que regulamenta todas essas atividades. E o que é a supressão? A supressão, ela é a remoção, como o Lucas falou, no caso de vegetação nativa. Então, mesmo que você esteja num ambiente urbano, mas se dentro do seu terreno tem ali um fragmento de vegetação que tem espécies nativas, seja da época em que, por exemplo, o Natal ainda não havia sido construído, então tinha ali toda uma manta de vegetação, aos poucos essa vegetação foi sendo removida e só sobrou ali naquela parte, a gente chama isso de fragmento. Então, é um fragmento que tem espécies nativas. Isso precisa ser avaliado por um profissional e precisa passar pelo órgão para que haja a autorização para remoção daquela vegetação. Mesmo se for só uma árvore, mas se essa árvore for uma árvore de espécie nativa, e aí a gente tem às vezes algumas restrições, né? Por exemplo, se for um pau-brasil, que é uma espécie protegida, tudo isso precisa ser avaliado pelo profissional habilitado para que seja feito da forma correta. Para que, como o Lucas falou, tenha compensação por esse corte, né? Para que a gente não perca isso de forma irregular e não compense depois. E agora é importante também para os empreendedores que fazem a prática da silvicultura ou horticultura ou qualquer tipo de cultura, se é uma espécie que vai ter rendimento, por exemplo, um cajueiro, onde eu vou plantar 1 hectare. É interessante que você registre isso por meio de ofício, relatório, entregue isso lá no órgão, seja o IDEMA, seja a prefeitura, para que fique registrado que foi você que fez o plantio daquelas espécies nativas, para que posteriormente, depois, quando você for querer colher ou então se desfazer daquele plantio, cortar, você não precisa apresentar uma compensação, porque você comprovou que aquelas árvores nativas com rendimento lenhoso, elas foram plantadas por você. Então, Isso. se não fizer isso, corre o risco de o órgão não ter uma contraprova sua e definir aquilo como uma vegetação nativa natural. Nossa, ótimo. E eu acho que é importante a gente esclarecer também, porque a gente é acostumado com esses termos mais técnicos, o que é nativo e o que não é, né? Talvez seja uma dúvida, mas espécies nativas ou uma vegetação nativa são de espécies vegetais de plantas que ocorrem numa região naturalmente. Então, aqui a gente tem no Brasil espécies que são nativas do Brasil. Quando a gente não tem uma espécie nativa, a gente chama ela de exótica. É uma espécie que ocorre naturalmente em um outro lugar do planeta e ela foi introduzida. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, na arborização urbana, acho que todo mundo já viu ninho. Ou as pessoas chamam de ninho, mas Eucalipto também. eucalipto. São Corticina. espécies que são naturais de outros lugares, como o ninho que é da Índia. Ele se adaptou muito bem ao clima do Brasil, às condições de solo, e ele se desenvolve aí naturalmente ou plantado, mas ele é uma espécie exótica. Ele não é natural do Brasil. Então, Mas a autorização de supressão vegetal, ela vai ser aplicada à nativa. isso, somente as Só- espécies nativas. Tá bom, então a exótica ela já não entra muito nesse. Não entra nesse de- cômputo. É tanto que quando a gente faz alguns estudos em áreas de vegetação nativa e existe ali a ocorrência de exóticas, é preciso que isso seja registrado no estudo, seja marcado para que essas espécies exóticas não entrem no cômputo de volume que vai ser gerado na supressão. Entende? Para que isso seja removido, né? Seja tirado à retirado. parte. Entendi. Via de regra, as exóticas podem ser retiradas sem autorização, mas com exceção das que foram plantadas pela própria prefeitura para arborização. Aí, nesse caso, mesmo exóticas precisariam de uma autorização. Ah. Essas que ficam no passeio. Entendi. Interessante. E trazendo um pouco assim para o lado do licenciamento, né? Quando o cliente geralmente diz, não tem supressão, ou até mesmo a gente no início de um empreendimento acha que já está antropizado, enfim, né? No momento que o licenciamento está rolando e o órgão, ele na vistoria, ele vê lá que existe realmente um fragmento, né? Como você diz, né? Que tem lá espécies, ele vai solicitar naquele momento uma autorização de supressão vegetal. Então são processos que vão estar ali caminhando juntos, né? Mas, de fato, vai ser uma coisa necessária quando você quer fazer as coisas do jeito correto, né? Eu queria perguntar para vocês até
Como é que funciona um pouco das etapas da autorização de supressão vegetal dentro do órgão ambiental? As etapas que ocorrem, né? Ótimo. Como você disse, né, tá bem linkado a LS, ou a LP, que é a licença prévia ou a licença simplificada durante o licenciamento. Nesse momento, quando o órgão ele faz a vistoria, ele vai solicitar então uma SV, e aí, geralmente nesse momento a gente é contatado, e aí a gente faz ou uma vistoria na propriedade para verificar a complexidade, né, de tirar aquela vegetação ou a simplicidade. E a partir disso faz-se um orçamento, eh, depois disso faz-se um inventário, que é inventário florestal, que é o estudo de campo, justamente para qualificar aquela vegetação, o bioma dela, se são espécies de caatinga, se são espécies de mata atlântica. A partir daí a gente faz o relatório, já em escritório, que é o relatório de atividades florestais. E ele segue uma instrução técnica, seja do IDEMA ou da prefeitura. Com esse documento, que é o estudo principal para a SV, a gente faz também a juntada de outras documentações fundiárias, para comprovar que o requerente tem autorização para fazer a supressão dentro daquele imóvel, seja o dono ou seja arredante. A documentação societária também é solicitada, e a documentação administrativa. A gente pega tudo isso, faz-se um protocolo dentro do sistema único do IBAMA, cujo IDEMA vai ter acesso, os analistas, ou a própria prefeitura, se for o caso, que é o Sinaflor. E a partir disso vai iniciar a análise. Após a análise, é feita uma vistoria de campo, que é acompanhado por esse profissional que fez o estudo, vai esclarecer e tirar todas as dúvidas daquele projeto, e a partir disso, volta para o técnico, ele faz uma análise, gera um parecer, envia para o diretor dele, que assina e emite essa autorização, junto com as condicionantes, se for o caso, de compensações ambientais, para que, já com a autorização na mão, podendo já suprimir, ele também tem algumas condicionantes para cumprir com o prazo estabelecido junto com o órgão. Então seria mais ou menos esse o cronograma até a emissão de um ASV. Entendi. E a compensação, como é que ela basicamente funciona no caso dela? Funciona depois que a autorização de supressão vegetal é emitida e a execução dos projetos, enfim, dos relatórios vão ser feitos? Como é que funciona? Depende, se for, por exemplo, caatinga, que é uma vegetação menos complicada, até por ter mais abrangência, vai ser solicitado um PRF, né, que é o Projeto de Reposição Florestal, e ele pode ser apresentado até 90 dias depois da autorização ser entregue ao empreendedor. Agora, se for o caso de uma compensação por infligir uma área de APP, que é uma área de preservação permanente, são as vegetações que ficam em torno de rio, nesse caso vai ter que ser o de dunas, vai ter que ser apresentado o projeto antes de se fazer a supressão, para garantir que essa compensação pode ser feita. Da mesma forma também, se você for atingir uma vegetação de Mata Atlântica, antes mesmo de ter a sua autorização, você já tem que ter combinado com o órgão como vai ser feita essa compensação. Porque muitas vezes a compensação é feita não só por reposição, mas também por áreas. Eu suprimi meio hectare de estágio médio de Mata Atlântica. Então eu já tenho que apresentar um outro local onde eu vou compensar esse estágio médio de Mata Atlântica. Então, existem critérios baseados no bioma, né? Sim. Se for caatinga, de uma forma, se for Mata Sim. Atlântica, já é outra. E também com relação ao tamanho da área. Por exemplo, qualquer tipo de supressão vegetal, não, qualquer tipo de área, na verdade, vai precisar de uma supressão vegetal. Se os critérios vão ser os mesmos para o tamanho de área. Se para uma área de, por exemplo, 1 hectare, 2 hectares, já é um critério. Ou se para uma área bem maior, já são outros critérios para a supressão vegetal, nesse caso, o processo? A gente tem uma diferença muito voltada, primeiro, ao bioma, né, como o Lucas falou. O que a gente tem? A gente tem o Código Florestal hoje, que ele trata de toda a vegetação nativa do Brasil. E ele traz uma série de restrições, né? Então, por exemplo,
vai considerar ali as APPs, as áreas de preservação permanente. A gente tem todas essas restrições para todos os biomas que estão previstos na lei. Mas a gente tem algumas exceções, na verdade, algumas legislações específicas, como o caso da Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, a gente já tem uma outra legislação complementar, que ela é mais restrita do que a Caatinga, por exemplo. E só para contextualizar, aqui no estado a gente tem 2 biomas principais. A gente tem Caatinga e Mata Atlântica. A Mata Atlântica é essa vegetação mais litorânea e a Caatinga mais para o interior do estado. Mas além disso, a gente tem também alguns enclaves de cerrado. Isso é uma questão mais acadêmica, mas a gente tem alguns enclaves que são ocorrências esporádicas e locais de um a outro bioma, que aqui, no caso, é o Cerrado, ali na região de Touros, Rio do Fogo, mas é em menor proporção. Então, a gente tem esses 2 biomas predominantes. No caso da Caatinga, a gente vai seguir o Código Florestal normal. Para a Mata Atlântica, a gente se refere muito à Lei 4.600... 11.428. 11.428, de 2006, que ela trata só sobre a Mata Atlântica. Então, como o Lucas falou, a gente tem ali já uma distinção em relação ao bioma, e além disso, as condições de conservação desse bioma. A gente avalia a área e vê o estágio sucessional dessa vegetação, se ela é uma vegetação mais jovem ou mais avançada. A gente tem algumas classes, né? A vegetação mais jovem, que ela é mais recente, a gente chama de estágio inicial de regeneração. Para essa vegetação, a gente tem uma legislação um pouco mais flexível, chegando até poder suprimir 100% dessa vegetação, em alguns locais, dependendo da situação. Quando a gente tem uma vegetação um pouco mais complexa, a gente chama de estágio médio, já é diferente. Como o Lucas falou, a gente vai ter uma compensação por área. Eu não posso suprimir 100%, eu só vou suprimir até 50%, né, Lucas? Depender de alguns Dependendo fatores. da localização. E a área que eu suprimir, eu vou ter que compensar. Além de repor, eu vou ter que compensar em uma outra área de vegetação já existente no mesmo estágio sucessional. E aí a gente tem uma vegetação ainda mais avançada, ainda mais complexa, que é em estágio avançado de regeneração, que nesse caso a gente não pode haver supressão nela. Então tem essas restrições em relação ao estado de conservação, como você perguntou, em relação à dimensão da área, a gente não tem uma restrição, né? Se o Lucas quiser falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai seguir a legislação vigente. Para aquela área, o que precisa ser considerado, né? Em áreas menores, o estudo qualitativo ele vai ser um pouco mais simples. Em áreas maiores, esse estudo precisa ser um pouco mais criterioso para que a gente identifique se naquela área maior eu tenho somente um tipo de vegetação, se eu tenho mais de um tipo de vegetação. Às vezes eu posso ter um empreendimento que está numa região de transição entre Caatinga e Mata Atlântica. Então, se essa é uma área muito grande, eu preciso zonear onde que ali é Caatinga, onde que é Mata Atlântica, para que as restrições específicas sejam colocadas de forma adequada. Então, pode Eu posso até colocar uma situação mais prática, só para a gente aplicar tudo isso. Você pode ter uma área pequena na zona urbana e sendo de vegetação de Caatinga. Então ali você vai ter uma situação mais simples de se resolver, porque a amostragem do estudo vai ser menor, é só um tipo de vegetação, no caso da Caatinga, e vai seguir-se o Código Florestal apenas. Então ali, por exemplo, você vai ter um conjunto de fatores que deixa o processo mais simples, é mais fácil de ser analisado também. Agora você pode ter uma área, por exemplo, na zona rural, onde você aí já vai ter que aplicar a necessidade de resguardar 20% por ser uma propriedade rural. Então já 20% da vegetação já tem que ser resguardada. Reserva legal. Que é a reserva legal dessa propriedade rural. Assim também você pode ter dentro dessa área rio ou outro tipo de corpo de água que precisa também a gente proteger aquele corpo d'água, então tem que ser calculada ali uma vegetação para proteger aquele rio. E se essa vegetação for de Mata Atlântica em estágio superior ao inicial, já não vão ser todos os empreendimentos que têm permissão para suprimir. Nesse caso, seria empreendimento de utilidade pública, interesse social. Baixo impacto, né? Então, nesse caso, a gente, além de aplicar mais legislações, mais regras, para que o analista já aprove aquele projeto, já verificando que todas as regras foram já consultadas e verificadas,
também se torna um processo que é um pouquinho mais criterioso dentro do IDEMA para ser analisado, para verificar se está tudo certinho. Então, basicamente, vão ter essas diferenças a depender do tipo da área. Entendi. São vários critérios, né, Não, a serem considerados. é uma lista bem extensa. Pois é, e nessas horas a gente tem que contar com profissionais, nesse caso, como engenheiros florestais. E eu até queria saber de vocês se, além dos engenheiros florestais que podem trabalhar com autorização e supressão vegetal, se outro tipo de profissional, né, também pode trabalhar com esse tipo de processo, né? A gente tem aí, hoje atuando no Rio Grande do Norte, que são profissionais habilitados, segundo os conselhos, né, cuja assinatura o IDEMA permite em estudos dessa natureza. A gente tem o engenheiro florestal como principal, alguns agrônomos aí, só que o pessoal da agronomia existe uma restrição em relação ao ano de formação. Os agrônomos que têm, assim, uma permissão para trabalharem nessa área são aqueles formados até 1965, por conta da carga curricular que eles tinham naquela época. E a gente tem também biólogos que atuam aqui no estado, não só no estado, mas também no Brasil, também fazem esse tipo de estudo. Então, são geralmente esses 3 profissionais que atuam mais. Certo. Agora, para essa atividade, que é a supressão vegetal em si, basicamente o engenheiro florestal ele recebeu as disciplinas e ele foi guiado basicamente para resolver esse tipo de problema. Então, ele Isso. estuda todas as disciplinas necessárias para resolver esse problema. E Não muitas é, das não é vezes, querendo puxar sardinha. não, muitas das vezes você vai ter sim um biólogo que ele entende todas as necessidades, apesar de no curso não ter sido passado. Então, assim, não vai ser regra que um biólogo ele tem domínio sobre todas essas necessidades. Então, Aham. essa que seria a diferença, né? O engenheiro florestal, ele realmente ele é formado para resolver esse tipo de problema. Um dos principais cernes da engenharia florestal é essa parte, né? A gente tem algumas disciplinas que são essenciais, principalmente para o estudo do inventário florestal, que é ali o produto principal da supressão vegetal. E a gente tem disciplinas como inventário florestal em si, onde a gente estuda estatística, suficiência amostral. A gente tem dendrometria, que essa é uma disciplina que a gente estuda como que mensura ali, quantifica o volume a ser suprimido, além de dendrologia, que é a identificação das espécies, silvicultura, manejo. Então, existem disciplinas na nossa grade curricular mais específicas que são direcionadas exclusivamente para esse fim. Então, por isso que a gente fala que o engenheiro florestal ele é um profissional realmente habilitado e capacitado para esse tipo de atividade. Ah, massa. Para até finalizar nosso bate-papo aqui, a última pergunta seria mais voltada para quando é formado o processo, né, e a elaboração dos projetos, relatórios, enfim, para autorização de supressão vegetal, a autorização de captura de material biológico entra também ou é só depois na execução? Vocês conseguem Sim. dizer? Já desde o começo. Elas correm paralelas. Também, né? Elas correm Hum. paralelas. A partir do momento em que verificou-se que tem vegetação a ser suprimida para esse empreendimento ser implantado, automaticamente vai precisar da CMB. Só em Isso. alguns casos, assim, que a área talvez esteja extremamente antropizada, é muito certo que ali não vai ter interferência na habitação dos animais. E aí, nos casos de exceção, talvez possa ser dispensado, mas não é a regra. E aí, no caso da CMB, como você falou, né, aí o profissional mais habilitado é o biólogo mesmo, que eles executam essa atividade. Inclusive, quando a gente faz os processos, assim, a gente costuma falar que o plano, o projeto de expressão vegetal, ele também é multidisciplinar, né? Ele envolve o engenheiro florestal, que tá ali para mensurar e tudo, coordenar, mas existem profissionais que também fazem parte desse processo, né? A gente tem a CMB, que é imprescindível aqui no estado para áreas desde a partir de 1 hectare, né, Lucas? Na verdade, vai ser feito o estudo a caso a caso. Pode ser que áreas menor do que 1 hectare tenha Sim, que necessidade de o CMB. órgão solicite. Então, ali a gente já tem necessidade de um outro profissional, além de engenheiro florestal, ou do profissional que vai estar seguindo ali o processo. Então,
também envolvem outros profissionais, sabe? Quando a gente tem uma área muito complexa, Tibau do Sul é um grande exemplo disso. Quando a gente fazia uns estudos em Tibau do Sul, em áreas maiores, mais extensas, às vezes era imprescindível ter ali um geógrafo, um geólogo que fosse avaliar as condições de solo e relevo. Então, também é um processo multidisciplinar, muitas vezes. Na verdade, quando a gente trata de meio ambiente, né, já Pois é. é uma coisa de caráter mais multidisciplinar mesmo, né? Exato. E aí, quanto maior o estudo, mais profissionais são requeridos mesmo. Porque não tem como a gente abraçar tudo também, né? Cada um tem sua especificidade, sua especialidade, né? No caso de um licenciamento, você pega um engenheiro ambiental, um engenheiro civil para Exato. fazer os projetos arquitetônicos, enfim. E no caso de uma supressão vegetal, dentro do licenciamento, precisa do florestal, da captura do material biológico, né? Exato. Fauna e flora, vai precisar do biólogo. Então, quando se trata de meio ambiente, realmente precisa ter essa multidisciplinaridade. Exato. Gente, eu adorei nosso bate-papo. Aprendemos bastante, bastante, mas eu sei que ainda tem muita coisa ainda, né? Por trás da autorização de supressão vegetal. Então, eu sei que desse episódio podem render vários outros relacionados à supressão vegetal. Mas foi muito bacana. Eu queria agradecer vocês pelo tempo e por passar, né, esse conhecimento aqui pra gente. Muito feliz com a participação de vocês. Se vocês quiserem deixar aberto aqui a rede social para o pessoal seguir, fiquem à vontade, tá? Vai na rua. Nós somos meio low profile, sabe? Nós dois. A gente não tem Instagram pessoal, mas a gente tem o da empresa, que também... A empresa é um pouco low profile também, que ela não movimenta tanto, mas o nosso Instagram é @damata.pro. Então, fiquem à vontade para nos seguir. Mas antes, muito obrigado pelo convite. A gente ficou muito feliz, tá? Muito bom participar dessas mesas. A gente acha que é muito importante para o cenário do meio ambiente no estado, para que haja desenvolvimentos da melhor forma possível, para que as empresas também se linkem, sabe? Para que a gente possa fazer um cenário aqui no estado que desenvolvimento parceiro mesmo entre as empresas. A gente sabe que Davidson mesmo, né, já nos contatou várias vezes, então é importante ter essa aproximação. Então, muito obrigada. A iniciativa de vocês também é muito boa, a gente parabeniza mesmo. Eu sou muito fã do podcast, queria agradecer, Carol, e se tiver a oportunidade de a gente voltar para discutir os outros assuntos, a gente fica disponível, vai ser um prazer. Ah, que maravilha, viu? Muito obrigada pela participação de vocês, fiquei muito feliz também, viu? E sigam a Foco Geosoluções, @foco.geosoluções. Lá vocês vão ter todas as informações relacionadas à data do podcast e também aos próximos episódios, tá? Até o próximo episódio, pessoal. Tchauzinho!